Manifesto Russell-Einstein. Em 9 de julho de 1955, o filósofo Bertrand Russell e o físico Albert Einstein publicaram sua famosa declaração na qual eles, juntamente com outros 9 cientistas conhecidos, alertavam para os perigos da guerra com armas nucleares e instavam os governos mundiais a encontrar maneiras de achar uma solução pacífica para todas as suas controvérsias. Mesmo que o Manifesto Russell-Einstein tenha sido escrito sob a impressão do conflito leste-oeste, suas declarações centrais ainda são válidas hoje. O Manifesto. Na trágica situação que a humanidade enfrenta, sentimos que os cientistas deveriam se reunir em conferência para avaliar os perigos que surgiram como resultado do desenvolvimento de armas de destruição em massa e discutir uma resolução no espírito do projeto anexo. Estamos falando nesta ocasião, não como membros desta ou daquela nação, continente ou credo, mas como seres humanos, membros da espécie homem, cuja existência continua em dúvida. O mundo está cheio de conflitos, e ofuscando todos os conflitos menores, a luta titânica entre o comunismo e o anticomunismo. Quase todo mundo politicamente consciente tem fortes sentimentos sobre uma ou mais dessas questões, mas queremos que vocês, se puderem, deixem esses sentimentos de lado e se considerem apenas membros de uma espécie biológica que teve uma história notável e cujo desaparecimento nenhum de nós pode desejar. Tentaremos não dizer uma única palavra que deva apelar a um grupo e não a outro. Todos, igualmente, estão em perigo, e se o perigo for entendido, há esperança de que eles possam evitá-lo coletivamente. Temos que aprender a pensar de uma maneira nova. Temos que aprender a nos perguntar, não quais passos podem ser dados para dar vitória militar a qualquer grupo que preferirmos, pois não existem mais tais passos. A pergunta que temos que nos fazer é: que medidas podem ser tomadas para evitar uma disputa militar cuja questão deve ser desastrosa para todas as partes? O público em geral, e mesmo muitos homens em posições de autoridade, não perceberam o que estaria envolvido em uma guerra com bombas nucleares. O público em geral ainda pensa em termos de destruição das cidades. Entende-se que as novas bombas são mais poderosas que as antigas, e que enquanto uma bomba atômica poderia destruir Hiroshima, uma bomba H poderia destruir as maiores cidades como Londres, Nova York e Moscou. Sem dúvida, em uma guerra com bomba H, as grandes cidades seriam destruídas, mas este é um dos menores desastres que teriam de ser enfrentados. Se todos em Londres, Nova York e Moscou fossem exterminados, o mundo poderia, no decorrer de alguns séculos, se recuperar do golpe. Mas agora sabemos, especialmente desde o teste de Bikini, que as bombas nucleares podem gradualmente espalhar a destruição por uma área muito mais ampla do que se supunha. Afirma-se com muito boa autoridade que agora pode ser fabricada uma bomba que será 2.500 vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima. Tal bomba, se explodida perto do solo ou debaixo d'água, enviaria partículas radioativas para o ar superior. Elas desceriam gradualmente e atingiriam a superfície da Terra na forma de poeira ou chuva mortal. Foi essa poeira que infectou os pescadores japoneses e suas capturas de peixes. Ninguém sabe o quão amplamente tais partículas radioativas letais podem ser difundidas, mas as melhores autoridades são unânimes em dizer que uma guerra com bombas H poderá possivelmente colocar um fim à raça humana. Teme-se que, se muitas bombas H forem usadas, haverá morte universal, súbita apenas para uma minoria, mas para a maioria uma lenta tortura de doenças e desintegração. Muitas advertências foram proferidas por eminentes homens da ciência e por autoridades em estratégia militar. Nenhum deles dirá que os piores resultados são certos. O que eles dizem é que esses resultados são possíveis, e ninguém pode ter certeza de que eles não serão realizados. Ainda não descobrimos se as opiniões dos especialistas sobre essa questão dependam em algum grau de suas políticas ou preconceitos. Eles dependem apenas, até onde nossas pesquisas revelaram, da extensão do conhecimento dos especialistas em particular. Descobrimos que os homens que mais sabem são os mais sombrios. Aqui, então, está o problema que apresentamos a vocês severo, terrível e inescapável. Devemos pôr fim à raça humana, ou a humanidade deve renunciar à guerra. As pessoas não enfrentarão essa alternativa, porque é muito difícil abolir a guerra. A abolição da guerra exigirá limitações desagradáveis da soberania nacional. Mas o que talvez impeça a compreensão da situação mais do que qualquer outra coisa é que o termo humanidade parece vago e abstrato.
As pessoas mal imaginam que o perigo é para elas mesmas, seus filhos e netos, e não apenas para uma humanidade vagamente apreendida. Eles mal conseguem compreender que eles, individualmente, e aqueles a quem amam estão em perigo iminente de perecer agonizantemente. E assim eles esperam que talvez a guerra possa continuar desde que as armas modernas sejam proibidas. Esta esperança é ilusória. Quaisquer acordos para não usar bombas H em tempos de paz, eles não seriam mais considerados obrigatórios em tempos de guerra, e ambos os lados começariam a trabalhar para fabricar bombas H assim que a guerra eclodiu, pois se um lado fabricasse as bombas e o outro não, o lado que as fabricava inevitavelmente seria vitorioso. Embora um acordo para renunciar às armas nucleares, como parte de uma redução geral de armamentos, não fosse uma solução definitiva, serviria a certos propósitos importantes. Primeiro, qualquer acordo entre Oriente e Ocidente é bom na medida em que tende a diminuir a tensão. Em segundo lugar, a abolição das armas termonucleares, se cada lado acreditasse que o outro tinha feito com sinceridade, diminuiria o medo de um ataque repentino ao estilo de Pearl Harbor, que atualmente mantém ambos os lados em estado de apreensão nervosa. Devemos, portanto, saudar tal acordo, embora apenas como um primeiro passo. A maioria de nós não é neutra em sentimentos, mas, como seres humanos, temos que lembrar que, se as questões entre Oriente e Ocidente devem ser decididas de uma maneira que possa dar qualquer satisfação possível a qualquer pessoa, seja comunista ou anticomunista, sejam asiáticos, europeus ou americanos, sejam brancos ou negros, então essas questões não devem ser decididas por uma guerra. Devemos desejar que isso seja entendido, tanto no Oriente como no Ocidente. Está diante de nós, se quisermos, um progresso contínuo em felicidade, conhecimento e sabedoria. Devemos, em vez disso, escolher a morte, porque não podemos esquecer nossas brigas. Apelamos como seres humanos aos seres humanos. Lembre-se de sua humanidade e esqueça o resto. Se você puder fazer isso, o caminho estará aberto para um novo paraíso. Se não puder, está diante de você o risco da morte universal. Resolução. Convidamos este congresso, e através dele os cientistas do mundo, e o público em geral, a subscrever a seguinte resolução. Em vista do fato de que em qualquer futura guerra mundial armas nucleares certamente serão utilizadas, e que tais armas ameaçam a existência da humanidade, instamos os governos do mundo a perceber e reconhecer publicamente que seu propósito não pode ser promovido por uma guerra mundial, e nós pedimos a eles, consequentemente, a encontrar meios pacíficos para a solução de todas as questões de disputa entre eles. Max Born, Perry W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Frederic Joliot, Curie, Hermann J. Miller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, Joseph Rotblat, Bertrand Russell, Hideki Yukawa.